vamos louvar a Deus. E aqueles que estiverem preparados podem fazer a sua devolução de dízimos e ofertas. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. A vida cansada cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor tem permitido ao teu povo ofertar e dizimar. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa continuar abrindo caminhos para aqueles que estão buscando obter o pão de cada dia. Amém. E possa abençoar também aqueles que nos assistem pelo vídeo. Pedimos a Deus que o Senhor possa também, agora, neste momento, abençoar o estudo da tua palavra. Amém. E possa fortalecer o teu povo, assim também como aqueles que estão nos assistindo. Amém. Pedimos a Deus estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está em Romanos, capítulo 4. Peço a todos para abrirem lá. Antes disso, eu ia colocar uma coisa aqui. Mas para abrir os olhos de vocês, também de você que está assistindo, e já vou adiantando dizendo assim, ó, o que você vai comentar aí no vídeo, para mim pouco interessa. Inclusive, se você comentar algo errado, que a gente entenda que não é adequado, vai ser cancelado, você só vai perder o teu tempo, tá? Mas eu vou colocar porque a verdade tem que ser dita, e eu acho que é bom as pessoas estarem esclarecidas. Esta semana eu vi uma reportagem que dizia que a ONU está chamando o Brasil às contas para dizer que o Brasil fez uma coisa errada por estabelecer um teto de limite de gastos, porque isso vai na contramão dos avanços sociais. E diz que especialistas é que dizem que o país não pode crescer quando isso se faz. Olha, em primeiro lugar, isso mostra o seguinte: como estes chamados especialistas, se é que existem, são pessoas pequenas, tá? Porque não se dão ao trabalho ou não tem coragem de colocar os seus nomes. Claro, porque qualquer pessoa com algum conhecimento técnico não colocaria o seu nome em cima de uma frase tão absurda como essa. Basta para você que está em casa, mesmo você dona de casa vai entender o que eu vou dizer, tá? Se você na sua casa ganha R$100 e gasta 150, o que é que vai acontecer?
as coisas não vão andar bem, correto? A tua casa vai prosperar? Claro que não. Se você não tiver um teto de gastos estabelecido, o que vai acontecer? Você vai para a ruína, o teu nome vai para o Serasa e assim por diante, né? Então, como é que pode alguém que se diz uma cabeça pensante lá na ONU falar que um país não pode ter teto de gastos estabelecido? E aí, para justificar conquistas sociais, colocam os programas os quais nós, brasileiros, sabemos que não contribuíram em absolutamente nada para melhorar a população brasileira. Digo, Bolsa Família e programa Minha Casa Minha Dívida. Certo? Estou falando assim mesmo. Minha Casa Minha Dívida. Né? Então, vamos endividar a população para dar uma ideia de que a economia está bem. A economia pode até estar girando dinheiro, mas o cidadão está mal. Você tem dinheiro? Você que está me escutando, você está bem? Você está seguro do teu emprego? A tua empresa está indo bem? Mais de 70% das empresas brasileiras são micro ou pequenas empresas. Mais de 90% das empresas são micro ou pequenas empresas. E elas são responsáveis por mais de 70% dos empregos no Brasil. E são essas as empresas que estão fechando. Justamente porque nós passamos aqui mais de uma década, sem um controle adequado dos gastos do país. Isso é uma coisa que está, inclusive, na palavra do Senhor. Ora, nós temos que saber administrar o dinheiro que vem nas nossas mãos. Não é verdade? Sim. E a Bíblia diz, não furtarás. O não furtarás também envolve eu não fazer uso daquilo que não é meu. Ora, se eu, como país, recebo 100 bilhões, um exemplo, não é o valor, essa não é a cifra, mas se eu recebo 100 bilhões, eu posso gastar no máximo 100 bilhões. E é recomendável, se eu for uma pessoa sensata e sábia, que eu gaste 80 e faça 20 de poupança. Uma poupança justamente para poder fazer frente a uma calamidade, uma catástrofe natural, algo que coloque a população, de uma forma geral, em uma situação de necessidade. Eu não quero fazer apologia política aqui, mas há uma decisão que foi tomada de forma acertada pelo atual presidente da República e foi essa: limitar o teto dos gastos. Aqueles que foram contra uma medida como essa, eles não estão agindo sabiamente. Não estão agindo segundo a recomendação da palavra do Senhor. Eles estão agindo em detrimento ou contra os interesses deles mesmos, porque eles são cidadãos brasileiros. E aquilo no qual nós trabalhamos para apoiar o caos, nós seremos participantes disso. E nós devemos ter consciência. E aqui eu coloco que o cristão, ele deve ter consciência também. Eu não estou dizendo que o cristão precisa ser politizado, mas eu estou dizendo que o cristão precisa ter mente aberta e ser sábio. Se o partido de cor vermelha contribuiu para colocar coisas que podem ser a base da ruína da nação, nós não podemos apoiá-lo. Assim como, se amanhã um partido de cor azul, amarela ou verde fizer a mesma coisa, nós também não poderemos apoiar. Nós temos que apoiar aquilo que realmente conduz ao bem-estar, à prosperidade, à felicidade, em última instância, da nação. Razão pela qual você que me escuta hoje, independente da tua coligação, independente da tua preferência partidária, à luz da palavra de Deus, eu te conclamo em nome de Jesus, que você tome decisões sábias e se torne um influenciador sábio. É verdade que o nosso reino não é daqui, mas enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos uma responsabilidade social verdadeira, não a falsa que está sendo impetrada aí. Essa responsabilidade social falsa está sendo impetrada por uma razão específica. A Igreja Católica tem interesse de que o país se torne uma massa de pessoas miseráveis, manipuláveis, totalmente controladas pela mídia e que sejam alimentados por pão e circo, como era na época romana. Por esta razão, essa igreja chama-se romana também. E o intuito do Papa ao manipular a ONU para pressionar o Brasil é exatamente esse: fazer com que aquele governo antigo que estava aqui,
que era um laranja dele, volte a estar, para que o Brasil se torne mais rápido um país sem liberdade religiosa, um país sem cidadãos livres, cidadãos que possam falar que o certo é certo e o errado é errado, e ainda assim continuarem livres e com condições de terem acesso aos meios de comunicação e de imprensa. Se há alguém que hoje é inimigo desse país, chama-se Papa. E você que é católico, não está gostando do que está ouvindo, olha, eu não estou falando para te ofender, eu estou falando para você porque você é brasileiro. E se você é brasileiro, você deveria entender essas coisas. Aquele que é sábio, busque entender as coisas. Como é que o Papa sempre fala de conquistas sociais, sendo que o que nós vimos aqui, chamado, denominado de conquistas sociais, nada mais foi do que fomentar uma classe de pessoas que não têm o desejo nem a vontade de trabalhar. Que é a classe que recebe o Bolsa Família. Prefere ficar em casa do que sair correndo atrás de emprego. Vá até o Nordeste e constate se isso não é verdade. O que eu estou falando é algo que a população já sabe, que já experimentou. Não há como negarmos. Quando a Bíblia declara que o Papa é o filho da perdição, é o instrumento do próprio diabo na terra, o Senhor falou a verdade. Ele é o teu inimigo, é o inimigo da tua alma. Ele prega a paz, mas fomenta a guerra. Ele prega o bem-estar das pessoas, mas trabalha por trás para que as pessoas não tenham, para que as pessoas cada vez estejam pior. E se há algo que está extremamente distanciado dele, chama-se Bíblia, a palavra do Senhor. Essa aparece ali só como uma peça de decoração, porque ela não é aplicada em nada dentro dessa instituição. Bom, irmãos, vamos para Romanos capítulo 4 e ver o que a verdadeira palavra do Senhor nos diz. O que Paulo escreveu para os romanos, que deveria ser aplicado até hoje e não é aplicado. Outra, tá? Você que é representante dessa igreja, está escutando essas coisas e tem sede de sangue. Isso não muda nada. Isso quer dizer que hoje essa instituição é a mesma que foi há séculos atrás. A liberdade religiosa para ela é tolerada até o momento em que ela possa ser pisada sem perigo para o mundo católico. Por que só nos países que não são católicos é alegado que existe intolerância, injustiça e regime ditatorial? E por que na Venezuela católica a igreja fica completamente calada e não fala nada? Onde a gente vê que a força está sendo usada aqui no nosso país vizinho, cidadãos estão sofrendo sem razão. Esse discurso, ele é um discurso, desculpe o termo, só para o inglês ver. Como sempre foi, e tudo que o Vaticano faz é só de aparência. Não há nada de verdadeira religião lá dentro. Há sim uma massa de sinceros, esses sim, que não conhecem a podridão que existe lá dentro. Esses querem fazer a vontade de Deus. E esses são os que ainda levam multidões a entenderem que essa instituição merece gozar de uma boa reputação. Mas em breve, mesmo esses hão de ver com quem estão lidando. Romanos 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo:
Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Irmãos, é corrente o pensamento hoje de que a pessoa, para estar bem diante de Deus, tem que fazer algo. E principalmente na igreja romana, esse pensamento ele está implícito, tácito. Isso quer dizer o seguinte: não é que falam de boca, mas todo mundo sabe que é assim, porque se pratica. É a tal da justiça pelas obras, é a penitência. Você fez algo, paga uma penitência, não é assim? Daí que vem aquela expressão, ajoelha no milho, não é assim? Ah não, porque eu fui me confessar, o padre mandou, tem que rezar tantas Ave Marias, tanto Pai Nosso e tal. Isso é o quê? É querer compensar o que se fez de errado com alguma obra que se entenda por boa. Isso não permeia somente esta igreja. Isso está, infelizmente, encalacrado em várias outras denominações e filosofias pagãs. Nas filosofias pagãs isso é mais do que claro. Eu nem vou comentar, até porque o Brasil não é um país que tem esta orientação. Então eu acho que falar aqui para menos de 1% da população não é sábio. Mas, considerando o mundo evangélico, isso existe. Por mais que se diga que a salvação é só pela fé e pela graça. Por quê? Porque as pessoas entendem que têm crédito com Deus quando fazem algo, quando dão dízimo, quando dão oferta, quando louvam, quando aparecem na campanha da igreja e não falta nenhum dia. Eles não percebem que isso é semelhante à novena católica. Então a pessoa católica, ele vai na novena e ele não quer perder nenhuma porque ele quer uma bênção, não é assim? Ou eu estou aqui exagerando? E o evangélico, né, quando tem o culto de segunda a domingo, ele vai todas as noites. Às vezes eu fico olhando assim, me dá um pouco de pena, né? Você vê aquelas pessoas de idade assim, elas não têm nem como chegar às vezes na igreja, vão andando, assim, às vezes com frio, tudo, aquele sacrifício para chegar na igreja. Será que Deus está pedindo isso, irmãos? Eu conheço um Deus que na sua palavra diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Samuel disse para Saul. E aqui o apóstolo Paulo trata justamente dessa questão. Olha, você acha que Abraão, o pai da fé, ele conseguiu o perdão da parte de Deus porque ele fez algo? Segundo a carne, é segundo o braço dele. Por quê? Se Abraão foi justificado, e justificado, entenda-se, perdoado. Se Abraão foi perdoado dos seus pecados pelas suas obras, então, primeiro que ele tem um motivo para fazer um sermão diferente. Em vez de ele falar: olha, eu sou muito agradecido a Deus pelo sangue de Jesus derramado, mediante o qual eu fui perdoado. Então ele deveria dizer diferente: olha, eu sou muito agradecido a Deus porque Ele me deu forças e eu consegui agora fazer tais coisas e eu compensei todos os erros que eu cometi. Às vezes, quando você pega aquilo que se faz e explana com todas as letras, aí ele aparece no seu verdadeiro grau de erro. Certo? Pois, versículo 3, o que diz a Escritura?
creu Abraão em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ah, está escrito imputado. Imputado é um crédito, tá? É um crédito que se faz. É que nem você vai lá no banco, né? Você faz um empréstimo, aí o gerente fala, não, já foi creditado, já está na tua conta. Você sai de lá na certeza de que tem o dinheiro. É a mesma coisa, só que o que Deus credita a nosso favor é o perdão. Essa justiça aqui que fala é a justiça de Cristo em lugar do nosso pecado. Em Daniel capítulo 7, o profeta viu que lá no céu, em determinada ocasião, um tribunal se instaurou para julgar os casos dos homens. Versículo 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, o tribunal, e abriram-se os livros. Então, de repente, o teu livro foi aberto lá no céu. E lá está o registro de todas aquelas coisas as quais você queria que ninguém visse. Tudo está lá. E com aquele registro você não tem condições de botar os pés no céu. E aí, o que você mais gostaria é que aquele registro fosse apagado, para que ninguém visse. E é justamente isso que Deus se propõe a fazer com o sangue de Jesus. Aqui está um livro. Aberto. As coisas estão escritas. O bem e o mal. Só que ao contrário das filosofias Yin e Yang, que diz que o bem e o mal têm que conviver juntos, no nosso livro, ou está só o bem e teremos a vida eterna, ou está também o mal, e aí, nesse caso, o bem será apagado e vamos morrer para sempre. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei, tanto na Bíblia católica quanto na evangélica. O bem ou o mal? Deus se propõe a apagar o mal do nosso livro pelo sangue de Jesus. E Ele faz isso se nós crermos que Ele faz. Sabem por que as pessoas não vão entrar no céu? Elas não quiseram. Conhece aquele ditado, quando o milagre é muito grande, o santo desconfia? Santos desconfiados. Aplicado à Bíblia, tira a pessoa do céu. O milagre foi muito grande. Durante 30 anos, pelo menos, que se saiba, Jesus não cometeu nenhum pecado. E se deu por nós. Ele venceu. E mediante aquele sangue derramado, o perdão foi dado a nós, de graça. O milagre é grande, mas não é para o santo desconfiar. O santo tem que crer para ser santo. Abraão creu, diz a Bíblia. E aí, quando ele creu, Deus foi lá e creditou como justiça. Ou seja, então já que Abraão creu, nós vamos colocar aqui, ficha limpa para Abraão, certo? A ideia é que Jesus tinha muito na sua conta e foi transferido de Jesus para Abraão. E pode ser transferido de Jesus para nós. E da parte de Jesus nunca acaba. Ele é a fonte da justiça para todo ser humano. Uma fonte abundante e inesgotável de justiça e perdão. Por isso que não faz sentido você rezar o terço
Pai Nosso, Ave Maria, enfim, creio em Deus Pai, todas aquelas rezas que existem lá, para obter o perdão dos seus pecados. Não faz sentido você falar em caridade. Outro dia me passaram aqui uma reportagem de um dito do Papa. O que não pode faltar é a caridade. Nisso, do ponto de vista do Vaticano, ele falou certo, porque lá eles não podem falar em amor. Amor daquilo que a palavra de Deus representa, lá não existe. Lá é só para aparência. Então, olha, né, vamos mostrar algo na televisão. Tudo que ele faz tem que aparecer na TV, tem que ir no jornal, assim. Exatamente o contrário do que Jesus fez. Diz que quando Jesus fazia um milagre, em seguida iam procurar ele, ele nem estava lá mais. O caso do casamento lá em Caná. Agora o Papa não, né? Sempre onde ele vai, a câmera tem que ir junto. Então assim, e ele se diz o representante de Cristo na Terra. Irmão, só acredita nisso quem é mal informado. Quem está informado, de acordo com a palavra de Deus, não vai acreditar. Infelizmente, tá? O católico em geral, ele anda imerso em grandes trevas espirituais. E anda porque ele desconhece a palavra de Deus. E a maioria dos evangélicos também, porque não estudam a Bíblia. O Senhor diz em Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é luz. Se houver ausência da palavra, há ausência de luz. Isso ocorre também no meio científico. Eu tenho visto que nesse meio as pessoas andam em breus profundos, com raras exceções. Permeia a ideia de que não há Deus. Sendo que todo o verdadeiro raio de iluminação que veio até o ser humano e que foi demonstrado por mentes inteligentes, ele proveio de Cristo. Então, para nós vermos, né, como hoje o mundo anda. Por isso Isaías diz: eis que as trevas cobrem a terra. Mas daí diz para o crente: mas a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Voltando aqui. Abraão creu, e aí foi colocado crédito de perdão no seu livro, na conta do pecador. Versículo 4. Se ele tivesse feito alguma obra, então esse perdão não seria uma graça de Deus, seria uma dívida. Deus estaria devendo para ele. Não é assim? Assim como a gente deve para o trabalhador que trabalha o dia todo. Chega no fim do dia, você tem que pagar a diarista, a empregada, enfim. Mas não é como ocorre. O que acontece é que Deus nos dá o perdão pelo seu favor imerecido. Nós não merecemos. Graça significa favor imerecido. Então, se nós fomos perdoados, coisa que aconteceu de fato, foi não porque tivéssemos feito algo, não porque hoje sejamos bons. Então, irmãos, que nós possamos, de uma vez por todas, banir do nosso vocabulário e da nossa mente esse pensamento assim: vou tentar, olha só, alcançar a graça, ou alcançar o perdão, e, em última instância, alcançar a salvação. Faz sentido? Vou tentar alcançar a salvação. Quem já escutou isso aí? É o que mais se escuta. Mas se Abraão conseguiu algo segundo a carne, então é Deus que estaria devendo para ele. Então, se isso aqui fosse possível, fosse viável, eu alcançar, então Deus está devendo para mim. Deus não está me devendo nada. Afinal de contas, era eu quem devia. Eu quem devo. O que ele me ofereceu foi o perdão. Certo? E é uma questão de crer. Então, isso aqui, meus irmãos, olha, tenho que banir do meu pensamento, do meu vocabulário. E isso dá muita força para nós quando nós passamos por momentos difíceis. Por quê?
Aí o diabo vem com tudo, né? Você acabou de cometer uma falta. Ele fala, tá vendo? Você não vai entrar no céu. Mas como? Se o céu foi para pecadores, foi feito para pecadores? Não pecadores que querem continuar pecando, é verdade. Mas pecadores que recebem, pela fé, o dom da salvação. Pecadores que se apegam ao sangue do Senhor Jesus, que creem. E como creram, Deus os perdoa e dá uma segunda chance. Amém. Jesus dizia, vá e não peques mais. Versículo 5, mas aquele que não pratica, porém crê em Deus. Você, pecador, você não fez todas as coisas certas, é verdade. Mas você creu que Deus perdoa o ímpio. E você entendeu que por aquilo que você fez lá no passado, você também é identificado com os ímpios. E aí, quando você creu, a sua fé é creditada a teu favor como justiça. Assim também, Davi declara feliz, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras. Feliz o homem que recebe o perdão de Deus. Na verdade, eu até vou corrigir a minha frase. Feliz o homem que se apodera do perdão de Deus, que aprecia o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus foi dado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando as mãos de Jesus foram pregadas, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E as orações de Jesus são atendidas por Deus ou não? São atendidas, Deus perdoou. Então, nós como humanidade recebemos o perdão. Agora, nós nos apoderamos dele? Nós apreciamos ele? Nós guardamos ele? Ou nós simplesmente não acreditamos nele? Porque o não acreditar é uma forma de evitar receber. Alguém liga para você e fala, olha, você tem que vir aqui buscar um prêmio. Você acabou de ganhar um carro novo na promoção da operadora de telefonia. Aí você fala, conta outra, puf, desliga. Sabe o que já aconteceu uma vez? Conheci uma pessoa que eles tinham feito um trabalho para Deus, tinham dedicado tudo que eles tinham e estavam sem nada e chegaram a ficar sem carro. E eles contaram, falaram, olha, aí eles estavam com um Golf na época, isso aí muitos anos atrás, coisa de 20 anos atrás. Aí eles falaram assim, sabe que daí um dia ligaram lá para casa e falaram, olha, teve uma promoção aqui na companhia telefônica e vocês ganharam um carro zero. Eles foram lá, buscaram e levaram o carro mesmo para casa. Aconteceu, nunca tinha ouvido falar. Então assim, vamos supor que isso acontecesse. O que te impediria de se apoderar do carro? Não ir buscar? A tua própria incredulidade. É o que vai impedir as pessoas de entrar no céu. Mas aquele que crê, entrará. Por isso é feliz o homem que crê. Versículo 7. Felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos pela justiça do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem, verso 8, a quem o Senhor não acredita o pecado. Agora nós vamos entrar num segundo ponto, porque aqueles que acreditam que a lei de 10 mandamentos está em vigência ainda hoje, até aqui podem ter se sentido bastante confortáveis nesta mensagem. Só que a mensagem também diz respeito a eles. Porque em seguida, o apóstolo diz, olha, esta bem-aventurança, esta felicidade, ela vem sobre a circuncisão somente ou sobre também a incircuncisão? Aqui ele entra direto confrontando o judeu e todos aqueles pertencentes a denominações que guardam os 10 mandamentos, ou que dizem guardar os 10 mandamentos. Porque ele diz que Abraão,
quando ele recebeu a justiça pela fé, quando ele recebeu as promessas de Deus, ele não era uma pessoa circuncidada. Tem pessoas que dizem até hoje, não, o judeu é o povo de Deus. Mas é interessante que Abraão não gerou só judeu. Abraão gerou todos os árabes que estão aí. Então, se for assim, como é que fica? A Bíblia diz que Ismael se tornaria o cabeça de uma grande nação e geraria 12 príncipes. E quando Deus fala em grande nação, irmãos, nós não podemos pensar numa grande nação de beligerantes, quer dizer, gente que gosta só de guerra, certo? Nós temos que entender uma grande nação de crentes. A Bíblia diz que Ismael morreu com seus pais, descansou com seus pais. Isso quer dizer que ele morreu na fé, na verdadeira fé. Até hoje, os muçulmanos creem em Alá. E o que é Alá, senão Deus em árabe? Alamá, que quer dizer Deus te abençoe. Ah, quer dizer que o Corão está certo? Eu não estou indo aí, não estou avançando até aí, certo? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive o Corão, para quem não sabe, no livro de Sura, capítulo 133, refere-se à Bíblia como sendo o livro maior. Por algum motivo, parece que mesmo Maomé sabia que a Bíblia é um livro superior. É a palavra do Senhor. Então, irmãos, aí nós vamos agora começando a entender algumas coisas, né? Poxa, Abraão recebeu a promessa quando ele não era judeu, quando ele não era da denominação X, Y ou Z. Ele era um incircunciso, por assim dizer. Verso 9. Dizemos que a fé foi creditada como justiça a Abraão. Como foi creditada ou imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na incircuncisão, diz o texto. Não na circuncisão. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Selo é algo que confirma. A gente já usou esse exemplo antes. É um exemplo que eu li no artigo uma vez. Gostei. Fala assim: the quality goes in before the seal goes on. Quer dizer, a qualidade vai para dentro do produto antes do selo vir no rótulo por fora. Então, primeiro o produto é inspecionado para depois receber o selo de qualidade. Certo? Então, Abraão creu. Quando ele creu, livro limpo, certo? Perdão lá escrito ao lado dos seus erros. Em seguida, aí sim, Deus pode declarar, né? Esse aí é justo. A gente nós já comentamos e já tratamos desse assunto, que Deus só declara justo depois que ele renova o coração. Abraão era um convertido. Mas ele se converteu antes de ser circunciso? É possível alguma pessoa se converter antes de conhecer os 10 mandamentos, irmãos? É ou não é? Não conhece. É possível uma pessoa se converter antes de conhecer os 10 mandamentos? Sim, isso é consciência. Se não fosse, então o índio nunca teria esperança, né? Então, quer dizer, onde o evangelho não chegou, a pessoa não teve chance de salvação. Coitados deles, então. Então Deus é injusto, né? Lá na China, então, coitados, né? Não é assim. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 2, que Deus, por meio de Jesus, fala na consciência das pessoas. Romanos 2, verso 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E mais à frente, no versículo 27, e a incircuncisão, que por natureza o é. Ele está falando da mesma coisa. Um gentio, não era judeu, não tinha sido circuncidado. A circuncisão, aquele sinal que se fazia, né? Cortar uma parte do prepúcio. Não, isso não tinha acontecido com ele. A incircuncisão, que por natureza o é,
se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito. Então no verso 27 ele está dizendo, olha, pode ser que tenha um gentil, um índio, nunca conheceu a lei de Deus, mas ele obedeceu à voz de Jesus, aquela que falou a ele na sua consciência. Eu me lembro de uma história de um missionário que chegou até uma aldeia de índios e ele veio falar sobre Deus e sobre Jesus. E o índio disse assim, olha, eu conheço esse Deus a quem você prega, mas para mim o nome dele era Grande Espírito. E ele conta uma experiência onde ele buscou a Deus realmente, e ele imaginou que existia alguém que tinha criado tudo e pediu a ele ajuda, e ele o atendeu. Então, irmãos, Deus entende que tem fé aquele que se submete a Jesus. E o submeter-se a ele tem a ver com submeter-se na consciência. Podem haver muitos chineses para os quais a palavra de Deus nunca chegou na forma escrita como nós a temos aqui. Mas que, naquele grande dia, quando a família de Deus se reunir no céu, estarão lá. Estarão lá não porque é inútil pregar o Evangelho. Há uma razão de se pregar o Evangelho. Mas eles estarão lá porque Deus é misericordioso e Ele fala com todos. Ah, mas então por que precisa pregar se Deus já fala na consciência de todo mundo? É porque Deus, por meio da palavra, Ele oferece a felicidade. Irmãos, quem vive sem a iluminação da palavra, ele vive em grandes trevas. Eu já fui uma pessoa que buscava um sentido para a minha vida. Não faz muito, ouvi falar de outra pessoa que fez mais de 40 anos e dizia, 40 e tantos anos buscando um sentido para a vida. Triste isso, né? 40 e tantos anos buscando um sentido para a vida. Irmãos, quantas pessoas estão numa via como esta? Não é verdade? Então a palavra de Deus, ela traz luz. Ela revela o plano de Deus. Ela revela que existe algo mais. Porque o próprio apóstolo Paulo tinha dito, se a nossa esperança for só aqui, nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. 1 Coríntios, capítulo 15. O mundo não é só isso aqui que nós vemos. O mundo não é só nascer, crescer, ficar adulto, depois envelhecer e morrer. É mais, muito mais. Isto aqui é só o começo, é o primeiro período de prova. Temos a esperança da ressurreição e de uma vida eterna pela frente. E dentro deste grande plano, Deus proveu um meio de tentar alcançar a todos. Mas o Evangelho é quem esclarece. O Evangelho é quem nos dá a oportunidade de podermos galgar mais. E toda pessoa que realmente clama por luz, recebe. Para que ninguém diga, ah não, mas tem pessoas que foram favorecidas, já nasceram num país cristão, num lar cristão, pais que estudavam a Bíblia, etc. e tal. Tudo bem, mas há várias histórias de pessoas que nasceram em lares pagãos, em países pagãos, e que lá receberam a luz, porque alguém chegou até lá, e a luz chegou até eles. Irmãos, qual é a quantidade de luz que cada ser humano há de receber? É proporcional ao seu desejo pela luz. Isso é coerente com um Deus de justiça. Voltando aqui. Abraão se tornou o pai da fé. Mas ele se tornou o pai da fé no sentido de ser pai de todos aqueles que têm esta fé que nós comentamos aqui. Isso transcende a ideia de que os da fé são os judeus. Os da fé são os da igreja X. E chega ao ponto de abranger todo aquele que realmente recebeu a Jesus. Versículo 12. Abraão é pai da circuncisão. Não a circuncisão da carne, a circuncisão do Espírito. O Espírito de Deus fala na consciência de todas as pessoas.
Por isso que nós lemos em Romanos 2, verso 29. A verdadeira circuncisão é a do coração e é feita pelo Espírito de Deus. Ele corta o pecado dos nossos corações. Essa é a verdadeira circuncisão. Abraão é pai de todos os que tiveram esta experiência. Fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Talvez você pense o seguinte: poxa, mas se é assim, então por que razão nós estamos aqui congregados como igreja? Qual é a razão de existir uma igreja, então, se Deus se propõe a falar com todo aquele que está aberto à luz, independente de onde ele esteja? Ora, é porque Deus disse que a igreja é o corpo de Cristo na terra. E Ele determinou que a luz e o conhecimento fossem espalhados para o mundo por meio de um corpo organizado. E deu prova disso no livro de Atos. O Senhor Jesus treinou a 12, certo? Um deles se perdeu, ficaram 11. E aí, em Atos 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Por quê? Verso 5, Jesus disse: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ele escolheu, dentre as milhões de pessoas que viviam no planeta naquela geração, este pequeno grupo de pessoas, para que constituísse-se sua igreja escolhida e particular na terra. De tal forma que toda pessoa que tivesse luz e realmente quisesse conhecer mais da luz, seria, por força dos anjos de Deus, conduzida até esta igreja aqui. Coisa que aconteceu, por exemplo, com Cornélio, o centurião romano, que era sincero, fiel e buscava luz. O anjo apareceu para ele, mas o anjo não deu toda a luz para ele. O que o anjo fez? Dirigiu ele até Pedro. Mandou Pedro ir até a casa dele e falou: receba, ele vai dizer o que você tem que fazer. Atos capítulo 10. Então, irmãos, isso acontece hoje. Pode acontecer às vezes de alguém do ministério nos chamar, a gente vai lá pregar. E se a pessoa vê que é verdade, que Deus deu mais luz aqui para esta igreja, não é para a pessoa dizer: não, nós continuamos aqui então, nós continuamos pastores aqui e você segue lá. Não é o propósito de Deus. Já pensou se Cornélio tivesse feito isso? Cornélio falava: Pedro, muito obrigado, tal, agora eu vou fundar a minha igreja apostólica romana, enquanto vocês têm a igreja apostólica judaica, tudo bem? Ou aqui vai ser a igreja apostólica renovada. Ou vai ser a segunda igreja apostólica da cidade de Jope. Ou da outra cidade, ele não era de Jope. Jope é onde Pedro estava. Enfim. E assim vai, né? Hoje em dia cada um levanta uma bandeira assim para si e vai embora. Não é para ser assim. Deus não planejou isso. Deus planejou o seguinte: existem diferentes grupos na Terra, os quais cada um tem um pouco de luz. É verdade. Mas Deus se dispôs a derramar toda a sua luz a um corpo de crentes organizados na Terra, e um somente, independente do país, do planeta, ter mais de 200 países. Existiam muitos países na época dos apóstolos, mas Deus derramou toda a luz para aquela geração numa igrejinha que nasceu ali em Jerusalém. Amém.
E é a mesma coisa hoje. Somos uma pequena igreja, somos um pequeno ministério, mas Deus escolheu derramar toda a luz para esta geração aqui neste ministério. Amém. Por que Ele fez? Bom, pergunte para Ele, não para mim, né? Deus não tem os seus queridinhos na terra. Se Ele está derramando é porque parece que estamos aqui nos abrindo para receber. Mas se nós em algum momento virarmos as costas para Ele, Ele vai reconhecer isso derramando a luz para outros. Mas enquanto isso não acontece, Ele continua derramando aqui. E a prova disso está naquilo que nós estudamos. Aquilo que Deus tem nos dado é dado também em outros locais? Se não é dado, aí está a evidência de que somos um povo único. Você que nos assiste pode achar isso uma presunção. Claro, você de repente não assistiu os mais de 400 vídeos que estão aí no canal. Mas quem sabe depois de você ter visto uma boa quantidade deles, a tua opinião possa se alinhar com o que está sendo colocado aqui. Talvez. Peço a você que experimente. Não há outra forma de eu tentar convencer você, se não essa. É aquela coisa, né? Olha, para você ganhar o título X, você tem que fazer o curso Y. Enquanto você não fizer o curso Y, o diploma não vem na tua mão. Não é assim? Outro dia eu tive que correr atrás de um curso que eu já fiz lá tal e não tinha o diploma. Cheguei lá, ele falou, olha, que a grade é essa, agora mudou um pouquinho, tem mais esse conteúdo aqui, ó, você tem que ter esse conteúdo. Se você não tiver esse conteúdo, né, você não vai poder ter o diploma. É assim também. Deus nos escolheu como povo especial e particular. Amém. Amém. Embora em cada reunião que nós tenhamos, o nosso momento de testemunhos ele não esteja recheado ou eivado de agradecimentos por coisas milagrosas que tenham sido feitas. Não temos visto isso. Realmente nós temos comido um pão de aperto e angústia. É verdade. Mas, paralelo a isso, tem sido dada a nós a evidência de que temos luz mais do que qualquer outra igreja na Terra. Amém. E se isso não pode transparecer para quem está nos assistindo no vídeo, pelo menos para quem está aqui nesta igreja e tem experiência, isso é uma realidade. Irmãos, que nós prezemos por isso, ou seja, que nós saibamos valorizar este privilégio que Deus nos deu. Amém. E que nós possamos entender que o fato de obedecermos aos mandamentos, sermos o povo da lei, não faz com que nós alcancemos a salvação por isso. A salvação é algo que Deus colocou num outro patamar. Cabe a Ele avaliar. E Ele avalia dessa forma. Devemos ser fiéis à luz que recebemos, assim como aquele que recebeu menos vai ser avaliado segundo a fidelidade à luz que ele recebeu. Então Paulo disse com respeito ao judeu, olha, Abraão se tornou o pai da fé, o pai tanto daquele que é da lei quanto daquele que não é da lei. Desde que ambos sejam fiéis à luz que receberam. Esse equilíbrio precisa ser estabelecido, senão a pessoa vai pensar, puxa, então quanto menos eu conhecer, melhor. Nós vamos ser julgados pela luz a qual nós tivemos acesso. Né? Então chegou alguém oferecendo, a gente se recusou a receber, aos olhos de Deus, isso é uma recusa da luz. É melhor receber a luz. E limpar a casa de acordo com o que conseguimos enxergar. Irmãos, espero que tenha ficado claro. Não sei se ficou claro para os irmãos até aqui. O tema, né? Alguma dúvida? Não? Amém. Nós fizemos mais como se fosse uma aula expositiva, mas espero que tenha contribuído para a melhor compreensão de todos. Esse é um tema importante. Nós precisamos ter ele muito bem assentado em nossas mentes, justamente para que nas etapas mais difíceis das nossas vidas, nós tenhamos a verdadeira confiança em Deus. Amém. Que assim seja, irmãos. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Ele.
Senhor nosso Deus, queremos pedir que o Senhor venha deixar as nossas mentes bem esclarecidas com respeito a este importante ensino sobre o perdão gratuito que o Senhor nos concedeu e o como nos apropriarmos dele. Amém, Senhor. Ou melhor dizendo, como não o jogarmos fora. Amém. Senhor, abençoa cada um que recebeu esta palavra, que possa tomar uma decisão inteligente e fazer uma escolha sábia. Amém, Senhor. Que a palavra para ele não seja em vão. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos acompanhando como igreja, como ministério, quarto anjo, advertência final. Amém. E convença a outros também de que esta pequenina instituição é aquela que o Senhor levantou e escolheu na terra como depositária de toda a luz que o Senhor se dignou a conceder a esta geração de pessoas que vivem neste planeta. Amém, Senhor. E auxilia-nos, ó Deus, a andarmos sempre conscientes deste fato e andarmos de forma digna, fazendo jus ao privilégio que recebemos. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, você que assistiu até aqui, creio que pode não ter sido fácil para você. Algumas coisas que você escutou, principalmente no início da mensagem, podem ter sido bastante duras, podem ter ferido aquilo que você mais acariciava no teu coração. Mas se você ouviu até aqui, é porque você é um sincero ou uma sincera, um buscador da verdade. E que esta verdade faça a diferença na tua vida é o nosso sincero desejo. Estendo o convite para você que está convencido de que esta é a Igreja de Deus na Terra, para que você possa se preparar para dar o passo do batismo. Entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Muitos são chamados, mas poucos são os que verdadeiramente se interessam pela verdade. Se você é um deles, aqui é o teu lugar. Amém. Feche os teus olhos. Vamos invocar as bênçãos de Deus sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Irmãos, vamos nos colocar